Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Momento Culturando. Estou na Associação de Pais Senhora da Hora para acompanhar mais um evento de Graça Foldes Amiguinho. Vai ser apresentado aqui o seu livro infantil, uma conversa sobre Abril, Portugal antes e depois do 25 de Abril de 1974, um livro dedicado aos mais pequenos, que vai ser aqui apresentado e vai ser aqui também apresentado um filme que foi feito baseado nesta obra infantil de Graça Amiguinho e que nós, Culturando, vamos levar até si, vamos levar-lhe tudo aquilo que vai acontecer aqui, também a participação de alguns amigos da própria Graça que vão participar neste evento. Boa noite a todos. A Associação de Pais da Senhora da Hora agradece à autora do livro por ter escolhido esta sala para apresentar o livro. Como é habitual, a Associação de Pais abre sempre a porta a toda a gente, porque a cultura é importante que existe cá na Senhora da Hora, e não vou falar mais porque a sessão não pertence à associação. Nós cedemos a sala com muito gosto, com muito carinho, e agradecer por ter escolhido a associação e esta sala para apresentar o livro. Olha, só isso que queria dizer. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a vossa presença. É com o maior prazer e honra que recebemos hoje na Associação de Pais da Senhora da Hora a amiga, romancista e poeta Graça Amiguinho, que hoje nos traz o seu livro Uma Conversa sobre Abril, aqui a ser apresentado, e que dedica aos mais pequenos, também aos adultos, pais e educadores, transmitindo lições de cidadania. Graça Amiguinho, na sua luta constante pela liberdade, apela a que não nos esqueçamos dos tempos antes e após 25 de Abril de 1974 em Portugal. Neste livro, com uma doce, frutuosa e esclarecedora conversa entre uma avó e sua neta, a autora delicia-nos falando sobre a Revolução de Abril. Muito mais poderia ser dito sobre esta magnífica narrativa, mas penso que outros o farão de seguida. Bem-aja Graça Amiguinho pelo seu contributo à cultura e também pelo seu papel didático na senda de luta por dias melhores. Parabenizo a autora e todos os que consigo contribuíram para a realização desta magnífica obra. Obrigada, Graça Amiguinho. Muito obrigada. Roxinol de cocante ao passar da passadeira, nunca mais tornes a beija, oh vai, ao passares a vidigueira. Sem passares à vidigueira, sem ir beber ao falcante, e ao passar da passadeira, oh vai, oh chinolo picocante. Eu gosto muito de ouvir
Cavalcanti, ao passar da passadeira, nunca mais tornes a beija, oh ai, ao final de ti Cavalcanti. Vocês podem cantar aqui esta introdução comigo, não é? Vamos fazer aqui um coro bonito. Anda comigo, vem ver a terra está contigo, este povo se canta livremente. Muita gente do vira, da chuva, do malhão, do bailinho, do fandango, do fado, do riquinho. Vem ver de novo a malta que se agiganta, trabalha quando luta, quando canta. A voz que anima, o grito de quem trabalha, o sorriso da guitarra. O nosso canto é feito de alegrias e cansaços, e é por isso que eu deixo o braço. Vem ver de novo a malta que se agiganta, trabalha quando luta, quando canta. A voz que anima, o grito de quem trabalha, o sorriso da guitarra. Vem ver de novo a malta que se agiganta, trabalha quando luta, quando canta. A voz que anima, o grito de quem trabalha, o sorriso da guitarra. Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez estou nesta casa onde me sinto acolhida com muito carinho. Muito obrigada. Nada. Desta vez com o objetivo de apresentar uma obra literária da nossa estimada e respeitada amiga Graça Amiguinho, que me deixa emocionada e agradecida pela honra que me concedeu para fazer a sua apresentação. Obra essa escrita com conhecimento e, sobretudo, escrita com o coração, porque ama o seu país e o seu Alentejo. Uma conversa sobre Abril, Portugal, antes e depois do 25 de Abril de 1974, relata com exatidão tempos de dor e amargura no vasto Alentejo, uma região que foi severamente fustigada no tempo da ditadura. Passaram 51 anos, mas temos que continuar alerta e ter consciência de que a liberdade não é um dado adquirido. Estamos rodeados de perigos e movimentações estranhas e muito conturbadas. Por isso este livro, escrito com uma linguagem acessível a todas as faixas etárias, veio no momento certo, porque todos nós temos o dever de transmitir os valores e as conquistas
com que os nobres e corajosos capitães de Abril nos brindaram. Graça Amiguinho, com a sua vasta experiência na escrita, mas com a sensibilidade que sempre transmitiu na sua nobre profissão como professora, tem a coragem de mais uma vez mostrar o que nunca mais queremos para Portugal. Somos cidadãos de um país livre, por isso não podemos, nem devemos, deixar que esta data seja esquecida e muito menos distorcida. As novas e futuras gerações têm que saber o que custou a liberdade, como canta Paulo de Carvalho, numa canção com música e letra de Manuel Rui Monteiro e Rui Mingas. Por ter tido o privilégio de já ter lido o livro, reconheço a sua importância e recomendo com alma e coração. E peço especialmente que o façam chegar aos mais novos. Sou e serei eternamente grata aos nossos heróicos militares pela sua coragem, pois sem eles não haveria Abril. Porque são eles o verdadeiro símbolo de Abril. Mas nunca poderei deixar de valorizar a quem diariamente fala, canta e escreve sobre Abril. E nunca deixam passar esta mensagem, o nosso Abril. Por isso, à nossa autora, Graça Amiguinho, um bem-aja pela sensibilidade com que escreveu e com a clareza que transpôs para o papel uma realidade que está a ser esquecida ou que a querem adormecer. Como o eterno herói Salgueiro Maia eternizou, somos todos capitães. E só agindo como tal, conseguiremos continuar a ser livres. E porque às vezes é preciso desobedecer, citando novamente Salgueiro Maia, vamos juntos continuar a desobedecer a estes tempos conturbados que nos tentam tirar a liberdade, pois temos o dever de não deixar sepultar o que foi conquistado. Mais uma vez, um agradecimento sincero a Graça Amiguinho pelas suas palavras, pela sua escrita. E um agradecimento a todos os que tiveram a bondade e a paciência de me ouvirem. E agora vou passar a palavra à estrela, à nossa estrela principal de tudo isto, a nossa autora Graça Amiguinho, agradecendo mais uma vez a honra que me deu ao convidar para fazer esta apresentação. Muito obrigada a todos. Não tomarei a palavra ainda, fico para o fim. Dou a palavra ao nosso cantor. Muito bem, ele canta muito bem. Fomos a voz sufocada, O povo a dizer não quero, fomos uns bobos do rei, mastigando desespero. Oh, tem apenas, fomos um povo a chorar, na sarjeta dos que à força ultrajaram e venderam esta terra hoje nossa, esta terra hoje nossa. O gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. O gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Com ela somos livres, somos livres de voar. Com ela somos livres, somos livres de voar. Uma papoila crescia, crescia.
qualquer. Uma papoila crescia, crescia, rico vermelho num campo qualquer. Como ela, somos livres de crescer. Como ela, somos livres de crescer. Uma criança dizia, quando for grande não vou combater. Uma criança dizia, quando for grande não vou combater. Como ela, somos livres de dizer. Como ela, somos livres de dizer. Somos um povo que serra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos um povo que serra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos livres, não daremos atrás. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, não voltaremos atrás. Olha, péssimo quadro. Duas malas de cartão numa terra de França. Um português deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. O português que deixou o seu Portugal. Aqui, à noite, junto aos seus amigos, ele procura viver. Lembrando a sua mulher e seus filhos, ele canta para esquecer. Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. Enquanto sua mulher escreve ao dia a dia, ele vai pensando em voltar. Para ele, a sua maior alegria era seus filhos beijar. Duas malas de cartão numa terra de França. Um português regressa ao seu país natal, levando com ele carinho, amor e esperança. O português que entra enfim ao Portugal. O português que entra enfim ao Portugal.
pedido que eu fiz a uma associação juvenil de Elvas e surpreendeu-me agradavelmente, porque não esperava um trabalho tão bonito, tão bem feito. Vão ter o prazer de ouvir falar alentejano, vão ter o prazer de ver os campos do Alentejo, de agora, porque os campos não mudam, as azinheiras estão mais velhinhas. E a história está extraordinariamente bem interpretada pela avó e pela sua neta Alice. Alice, vem aqui à avózinha. Hoje a avó. Senta aqui, minha netinha. E dá-me a tua mão, pequena Alice. Vou contar-te coisas sobre o meu viver. Conta, avó, eu quero saber tudo. Já sabes que eu adoro ouvir as tuas histórias. Eu prometo que vou ouvir com muita atenção. Ai, a ver se me lembro. Já tanto tempo passou. Oh, avó, vá lá, tenta lembrar-te. Tu sabes que eu adoro e eu sei que as tuas histórias são verdadeiras. Mas a minha memória tudo guardou. Ouve com muita atenção. Os meus pais viviam numa pequena aldeia, no interior do Alentejo, que tu conheces bem, é muito bonita, branquinha e sossegada. Sim, eu adoro ir ao Alentejo e ouvir falar das tuas amigas. É verdade, elas cantavam lindas cantigas para se distraírem. Imagina, Alice, que até a trabalhar cantavam ao desafio. O que é cantar ao desafio, avó? Uma cantava uma quadra e alguém respondia. Olha, vou-te explicar. Ouve com atenção. Oh, meu amor, por onde andas? Preciso de ti agora. Tantos recados me mandas, sem ti minha alma chora. A seguir, um rapaz respondia. Sem ti minha alma chora, noite e dia sem parar. Não sei por que foste embora, vem depressa me abraçar. E era assim, netinha, a cantar que eles faziam os seus versos. Que giro, avó, eu não sabia. Percebeste, minha querida Alice? Sim, entendi. Vou experimentar escrever também assim e fazer com as minhas amigas. Fazes muito bem, netinha. Sabes, no meu tempo, poucas crianças aprendiam a ler e a escrever. Na altura, assim que tivessem idade para trabalhar, muito pequenas, iam para os campos guardar o gado ou iam para empregadas das limpezas nas casas dos senhores ricos. Tinham criados para todos os serviços, mas eram muito mal pagos e sem horário de trabalho. Ao nascer do dia e só ao pôr do sol é que regressavam ao monte para comerem e dormirem deitados em esteiras de paia, no chão, sem condições nenhumas. Oh, avó, e onde é que se lavavam? Lavavam-se nos quartos onde dormiam, em alguidares, netinha. É verdade, os trabalhadores não tinham quem defendesse os seus direitos. Recebiam a jorna, quer dizer, o salário diário que o patrão lhes quisesse pagar. Só algumas pessoas mais inteligentes é que começaram a perceber e percebiam que era uma injustiça o pouco que ganhavam. E não reclamavam? Quer dizer que não faziam greves como a minha professora, os polícias e os médicos fazem agora? Não podiam pensar numa coisa dessas, Alice. Se as pessoas faltassem ao trabalho para fazerem uma greve e reclamar os seus direitos, iam logo presas. A sério, avó? Sim, até a guarda fiscal tinha ordens para matar, como matou a Catarina Eufémia, uma ceifeira alentejana de Baleizão, que hoje é reconhecida como uma grande lutadora no tempo do fascismo. Avó, conta-me mais sobre essa senhora. Catarina Eufémia nasceu em Baleizão, Beja,
no dia 13 de fevereiro de 1928 e foi assassinada no Monte do Olival, Balizão, no dia 19 de maio de 1954. Foi uma trabalhadora do campo que fez greve e foi assassinada com 3 tiros pelas costas. Que horror, avó! Muitos poetas escreveram lindos e tristes poemas sobre ela. E quem a matou não foi preso? Não, minha querida. No fascismo, os direitos e os deveres não eram iguais para toda a gente, infelizmente. Oh, avó, e tu sabes algum poema que os poetas escreveram para ela? Sei sim, ouve com muita atenção. Acalma o furor, Campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Muito triste, avózinha. Netinha, já que estás tão interessada nas histórias da avó, vou contar-te uma grande história verdadeira e muito especial, que não posso guardar muito mais tempo na minha memória. Olha, nem à tua mãe contei o que te vou contar. Chegou o momento de seres a herdeira da minha vivência, a mais interessante, para que um dia a possas contar aos teus queridos filhos. Estou muito curiosa, avó. Que não tem essa grande história que me queres contar? Olha, nunca pensei em dar-lhe um título, mas já que me perguntas, ficas sabendo como poderá chamar-se. O pastor que não queria ser soldado. Porquê, avó? Porque não queria ser soldado? Tinha medo de espingardas? Calma, netinha. O João foi criado numa malhada, com os pais que trabalhavam no campo. Dormiam no chão, cozinhavam com o calor do lume feito com lenha cortada no montado. Apesar de todas essas más condições de vida, o João adorava viver no campo. O João era um menino muito feliz. Acordava com o cantar dos galos, adormecia com o som das cigarras e dos grilos. Ele adorava ver os pirilampos brilhando no escuro da noite e olhar o céu. O seu passatempo favorito era contar as estrelas. Tu gostas de contar as estrelas, netinha? Sim, avó. Quando completou os 7 anos, foi para a escola mais próxima para aprender a ler e a escrever. Até lá, o João nunca tinha calçado umas botas antes. Feito o exame da 4ª classe, como os pais do João não tinham dinheiro para ele continuar a estudar, voltou para o campo, já com outras responsabilidades para ajudar nas despesas da família. Entretanto, nasceu uma menina e a mãe teve de cuidar da pequenina, ficando o João com o trabalho de guardar todo o rebanho. Nos anos seguintes, nasceram mais 4 irmãos e a vida foi se tornando mais difícil para a família com tão baixos ordenados e com problemas de saúde com as crianças. Oh, avó, mas eu tenho abono de família. Eles não tinham? Não, meu amor. Não havia ajudas nenhumas do Estado, nem para as crianças, nem para os idosos, quando já não podiam trabalhar. Não tinham sequer reformas. Olha, netinha, havia uma senhora rica na minha aldeia, muito bondosa, que ajudava os pobres. Os pobres viviam numa pobreza tão grande que só por milagres resistiam às doenças. Era a Beata Maria Isabel de Santíssima Trindade que ajudava os pobres na minha aldeia. Olha, queres ir à aldeia da avó? Sim, avó. Queres ir conhecer Santa Eulália? Sim. Então, olha, vamos até lá para eu te contar uma história sobre o João, a fonte e este cântaro. O que achas? Estou muito curiosa. Vamos já. Vamos até à minha aldeia, netinha. Mas vamos voltar à história do João, netinha. Sabes, os anos foram passando e ele, numa festa da aldeia, pediu em namoro à menina, junto à fonte da aldeia, onde ela ia buscar água com o cântaro à cabeça. Desde esse dia, começaram a encontrar-se todas as semanas aos domingos. A rapariga esperava por ele em sua casa e namoravam à janela. Só mais tarde, o João entrou em casa da namorada. Ainda é assim agora, avó? Não, minha filha.
Agora há mais liberdade e os namorados podem conversar todos os dias. Aos 20 anos, foi chamado para ir tirar sortes. Não sei, avó, o que quer isso dizer? Aos 20 anos, todos os rapazes tinham de se apresentar num quartel do exército, na cidade mais próxima, para irem a uma inspeção e saberem que se tinham condições físicas para serem soldados e cumprirem o serviço militar obrigatório. A solução do governo do ditador Salazar foi começar a enviar grandes navios cheios de soldados para combaterem os revoltosos. Avó, por que chamas ditadura Salazar? Porque ele mandava no país, sem ouvir as reclamações do povo. Quem fosse contra Salazar imediatamente era metido na prisão e torturado de todas as formas possíveis. E imaginárias. Muitas pessoas desapareceram, sem as famílias nunca mais saberem notícias dele. Outras tinham de fugir do país e não podiam voltar, porque corriam perigo até de serem mortos, Alice, como fizeram um general que queria ser presidente da República, Humberto Delgado, que foi assassinado. Então e os criminosos não eram presos? Tinham um Estado fascista a proteger as suas maldades. Que triste vida, avó. E o que é que aconteceu ao João? A avó foi preso? Não, ele não foi preso porque se sujeitou às ordens superiores e obedeceu, com receio de também ser assassinado. Os soldados não podiam dizer que desobedeciam, porque, como já te contei, netinha, iam logo para as prisões. Olha, tu já foste visitar o Forte da Graça, em Elvas, não foste? Sim, agora é um monumento nacional. Antigamente, era um lugar onde os soldados que se revoltavam ficavam presos e eram duramente castigados. Coitados, avó. Ai, avó, imagina a tristeza deles. Olha, e as suas famílias tinham notícias, telefonavam para se verem ou falarem? Não, minha querida neta, nesse tempo não havia telemóveis. Os telefones eram muito poucos. Tínhamos notícias através de cartas que recebiam, às vezes passados muitos meses. As cartas, muitas vezes, eram abertas pelos superiores para lerem o que os soldados escreviam. Se fosse alguma coisa contra Salazar e contra a guerra, imediatamente eram castigados e iam para os lugares de combate mais perigosos, sujeitos a perderem a vida. Oh, vozinha, como é que tu sabes todas estas histórias? Sei todas estas histórias, minha netinha, porque foram todas elas contadas pelo João. Ah, então tu e o João eram muito amigos, não é? Na verdade, vou ter que revelar que João é um nome fictício. Fictício? O que é que isso quer dizer? Quer dizer, Alice, que não é verdadeiro. Ah, avó, não precisas de dizer mais nada. Sabes, agora ainda fiquei com mais interesse em ouvir as tuas histórias. É que acabei de perceber que esse João é o meu querido avô. É verdade, netinha. E eu, sempre que conseguir, irei contar-te estas histórias, para que tu partilhes com a tua família, com os teus futuros filhos, com os teus futuros netos, para que saibam a sorte que é viver numa sociedade democrática, em liberdade, onde todos têm os mesmos deveres, os mesmos direitos, as mesmas obrigações e todos têm liberdade. E a guerra durou muitos anos, avó. Foram 13 longos anos. Vais perceber que nos ajudou a ter uma vida melhor. Quem foi, avó Maria? Já te falei nos capitães. Foram esses corajosos capitães que se reuniram e conseguiram derrubar o governo fascista numa madrugada de abril. Eu tenho ouvido falar muitas vezes nessa Revolução de Abril. Muito temos a agradecer pela sua atitude firme a um dos mais corajosos capitães de abril. Eu já ouvi falar nele, avó. Nós, alentejanos, sentimos por ele uma grande afeição, por ele ser um dos nossos, um capitão nascido no Alentejo, em Castelo de Vide, aqui, tão perto de nós. Eu acho que já sei o nome dele. Deixa-me pensar. Salgueiro Maia. Muito bem, Alice. Salgueiro Maia comandou uma coluna de carros de guerra desde Santarém até o terreno de Paço em Lisboa, cercando os ministérios onde estavam os governantes fascistas. O seu nome ficará para sempre associado ao grande dia da Revolução da Liberdade,
o dia 25 de abril de 1974. Os capitães deram-nos a liberdade e a vida do povo português mudou como da noite para o dia. Ai, Alice, faz agora 50 anos que aconteceu o 25 de abril de 1974, a chamada Revolução dos Cravos. A primeira senhora a oferecer um cravo a um soldado em vez de um cigarro que ele lhe pediu foi Celeste Caeiro, uma empregada de limpeza de um café que nesse dia ia comemorar o aniversário e tinha comprado cravos para oferecer às suas clientes. A partir desse momento, apareceram cravos vindo de todas as lojas de floristas e os canos das espingardas dos soldados ficaram infectados com eles. Sabes, netinha, com flores ninguém se magoa. Tão interessante, avó. Uma senhora pobre que ficou na história de Portugal. Foi o gesto dela que deu o nome à Revolução dos Cravos, conhecida em todo o mundo. Na minha escola, a senhora professora tem-nos ensinado umas canções muito bonitas que falam da Revolução. Nas primeiras eleições, o teu avô, minha netinha, concorreu e foi eleito presidente da junta de freguesia da nossa aldeia. Oh, vó, tu dizes primeiras eleições. Mas porquê? Antes do 25 de Abril não havia eleições? Nem todos os portugueses tinham o direito de votar. As mulheres eram excluídas. Então, isso quer dizer que tu votaste depois do 25 de Abril de 1974? Sim. Os votos, antes do 25 de Abril, eram enviados a alguns homens pelo correio, mas já traziam a cruz no nome de quem queriam que fosse eleito. O governo fascista tinha os seus polícias à paisana, espalhados por todas as terras. Avó, o que significa a paisana? Eram os informadores da PIDE, a polícia política do Estado. Incrível, avó! Ninguém podia dizer o que pensava. A PIDE, em Portugal, antes do 25 de abril de 1974, era logo avisada dessas reuniões e não permitia que as pessoas se juntassem. Na verdade, avó, cada vez compreendo melhor as diferenças entre o meu tempo e o tempo em que tu viveste. Ai, minha netinha, não há comparações possíveis. É mesmo verdade, avó. Olha, houve estas poesias que eu tenho escrito sobre Portugal e a Revolução dos Cravos. Claro que sim, avózinha. Ouvirei com muita atenção. Tão longe de ti temos andado, por outros caminhos nos têm empurrado. Uma nova manhã de esperança despertou, que secou os cravos que abril semeou. Os pobres já passaram as passas do Algarve, os jovens partiram daqui sem esperança de voltar. Quantos casais, sem trabalho, a sua casa ao banco tiveram de entregar. Nas escolas, crianças desmaiavam com fome, os mais velhos ficaram tão fragilizados. Muitos se sentiram mais sós e abandonados. Tantas lamentações foram ouvidas, tantas lágrimas sofridas. A tormenta será vencida, a esperança será renascida. Basta de austeridade, sonhamos com mais igualdade. Que abril se cumpra, que abril seja, passados estes 50 anos, uma feliz realidade. Netinha, estou um pouco cansada. Por hoje ficamos por aqui. Em breve irás ouvir falar mais de abril. Obrigada, avó, por partilhar comigo todas estas histórias. Eu adorei. Quando chegar à escola, vou partilhar tudo com os meus amigos. Ai, eu fico tão feliz, netinha. Vamos ajudar a tua avózinha. Avó, estou ansiosa para voltares a contar-me as tuas histórias. Cantar alentejano. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer.
serranas viram em vida, baleizão a viu morrer. Serranas viram em vida, baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Do sangue que então brotou. Do sangue que então brotou. Acalma o flor campina, que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Não perdoa quem matou. Não perdoa quem matou. Isto é para cantar assim este registro, pelo menos para mim. Oh, minha amora madura, oh, minha amora madura, ai, diz-me quem te ama. Ai, diz-me quem te amadurou. Foi o sol, foi a geada, foi o sol, foi a geada. Ai, foi o calor que ela apanhou. Ai, foi o calor que ela